digno, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Sim, Pai, pois somente o Senhor se entregou por nós. Somente o Senhor sofreu dano, Pai, das chicotadas, das batidas, dos socos, das pauladas. Somente o Senhor sofreu, Pai, por amor a nós. Por amor a nós, Pai. O Senhor se fez maldito naquela cruz, Pai, para que nós pudéssemos andar livre, Senhor, para que toda maldição sobre a nossa vida fosse embora. Pai, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos curados, sarados. E eu declaro cura sobre aqueles que estão doentes agora, sendo curados agora em nome de Jesus. Cura sendo liberada através das pisaduras de Jesus. Foi por isso que o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor morreu naquela cruz, Pai, para nos dar paz que excede todo o entendimento, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o castigo que lhe traz a paz estava sobre Ele. Todo o castigo foi sobre o Senhor. Para quê? Para que nós pudéssemos ter paz. Paz. Oh, Pai, há uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que o mundo não conhece, mas que só vem de Ti, Senhor. Oh, Pai, nesse lugar onde nós estamos, onde a Tua presença está, Pai, nós temos a paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício perfeito. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai, que se entregou. Teu amor de entrega, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque estávamos condenados, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos ressuscitou, Pai, e hoje vivemos contigo e em Ti, Pai. Pois a Tua palavra diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, junto com Cristo. Sim, Pai, estamos contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, nessa noite, por mentes cativas a Tua palavra. Eu oro, Senhor, por mentes cativas aquilo que será pregado, ministrado. Eu oro, Senhor, por expressão vocal, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Teu milagre aconteça, assim como já está acontecendo em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, Pai, vagueie nesse lugar, tocando em cada vida, tocando em cada coração. Eu oro, Senhor, por cada coração que está daqui a pouco como uma terra seca, mas sendo molhado, encharcado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Eles recebendo a boa semente do Evangelho, a semente que germina, que dá frutos, Pai. Eu oro, Paizinho querido e todo-poderoso, para aquele que entrou aqui, quem sabe triste, cabisbaixo, não sabendo mais o que fazer da sua vida. Eu oro, Pai, que ele saia daqui sabendo que o Senhor está com ele em todo instante, em todo momento, e que o Senhor tenha os caminhos certos, e que o Senhor tenha os planos corretos. Oh, Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra venha fazer morada em nosso coração, Pai, que nós possamos, Pai, cada vez mais praticá-la dia a dia, minuto a minuto, segundos a segundo, Pai, praticando a Tua palavra, pois é ela, Pai, que nos traz a paz, ela que nos traz a prosperidade, ela que nos traz, Senhor, a cura, ela que nos traz, Senhor, tudo que precisamos. Eu oro, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz, igreja. Amém, glória a Deus, obrigado, queridos. Aleluia. Deus é bom, não é? Deixa sentar em nome de Jesus. Aleluia, como é bom estar adorando e glorificando e exaltando ao nosso Deus. Amém? Dá uma olhadinha para os lados, querido, olha como a tua igreja está bonita. Amém? Foi bastante trabalho, ainda bem que a gente tem mão de obra, né?
dos irmãos que vêm e fazem. E é tão bom, queridos, quando a gente vem para dentro da casa do Senhor e faz as melhorias, porque eu fico imaginando Davi, quando estava olhando a arca do Senhor, onde representava a presença do Senhor, ele olhando e daqui a pouco ele pensou, nossa, eu vivo num palácio, mas o Senhor vivendo em tendas. Ele foi lá e planejou algo ainda maior para o Senhor, porque o melhor tem que ser para o Senhor. Sabe, quando nós cuidamos da casa do Senhor, quando nós nos colocamos para que a casa do Senhor esteja excelente, é para o Senhor, amém? É para que o lugar aonde nós cultuamos esteja excelente. Em tudo há adoração, em tudo há louvor. E quando nós cuidamos, quando nós arrumamos o que está quebrado, arrumamos aquilo que está feio, né, nós estamos glorificando ao Senhor. Sabe, querido, e isso também reflete na nossa vida, por quê? Porque quando nós entramos na igreja e nós vemos o processo dentro da igreja acontecer, também deve acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sabe, esse processo de melhoria contínua toda vez, porque nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. E se a sua igreja, querido, está sendo transformada, se a tua igreja está melhorando dia a dia, é para que você também seja inspirado, para que você venha a ser melhorado a cada dia. Sabe, e essa melhoria de cada dia, para que as pessoas lá fora possam olhar para você e pedir, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo? E aí você vai dizer, é o Senhor. É o Senhor que está fazendo. É o Senhor que está agindo, é o Senhor que está influenciando. Sabe, quando nós nos expomos a um ambiente onde a gente vê a mão do Senhor, porque só pode ser a mão do Senhor, querido. Só pode ser a mão do Senhor, tudo aquilo que Ele está fazendo nesse lugar, tudo aquilo que Ele está fazendo através da vida de cada um de você. Só pode ser a mão do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente quer ser meio ansioso, fazer as coisas, mas Deus diz, espera, é do meu jeito, é da minha forma. É do jeito que eu quero fazer, é do jeito que eu quero agir, é do jeito que eu planejei. Mas Senhor, o Senhor tem nos dado recursos. Não, mas é do jeito que a igreja se move. Amém? E cada vez que nós, como igreja, vamos se movendo, Deus vai fazendo. Sabe, querido, é tão bom estar aqui, junto com os irmãos, porque o mais precioso é quando nós estamos ali em comunhão, conhecendo um ao outro, falando um com o outro, rindo um com o outro. Sabe, a gente vem, é cansativo, claro que é. No outro dia a gente tem que trabalhar, tem dias que a gente saiu daqui meia-noite, mas no outro dia tem que estar cedo trabalhando. Mas é tão prazeroso estar com os irmãos em comunhão, e isso é a igreja. Isso é a igreja, vendo e fazendo as coisas acontecer. Não é através de uma pessoa, mas é através de uma igreja, onde as coisas acontecem. Amém? Como dizia o ditado, uma andorinha não faz nada. Não faz verão, né? Mas várias fazem. Amém? É bíblico isso não? Não, né? É dessa forma, querido, é juntos, unidos, em um só pensamento, em uma só visão, em um só sentimento. É para o Senhor. É para o Senhor. Amém? E Deus vai abençoar você cada vez mais quando você se expõe a isso. Amém? Abra lá comigo a palavra de Deus em João 10:10. Aleluia. O tema da palavra de hoje é blindados por dentro. Amém? Deus quer nos blindar por dentro. E Ele quer te ensinar quem tu é, quem você é, nele. Amém? Aleluia. João 10:10. Palavra bem conhecida. E eu quero ler juntamente com você. Vou ler na NVT, que diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Amém?
Ou na NVT que diz, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. E esse é o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida. Mas a palavra aqui no primeiro ponto, ou ponto A aqui do versículo diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Sabe, queridos, há uma luta constante contra o espírito das trevas. Satanás, ele quer a todo tempo, todo momento tirar a tua alegria, tirar a tua paz, quer roubar de você aquilo que você tem mais precioso, a fé que há dentro de você. Todo tempo Satanás, ele quer fazer com que a gente não confie ou não acredite naquilo que é falado, naquilo que é pregado ou naquilo que Deus disse ao nosso respeito. E em todo tempo ele quer roubar o teu sonho, em todo tempo ele quer matar, não tirar a tua vida, mas ele quer matar aquilo que você tem de mais precioso, a confiança que você tem no Senhor, a alegria que você tem no Senhor. Sabe, querido, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós exaltamos ao Senhor, há uma alegria nisso. E nós devemos ser o povo mais alegre dessa terra. Amém? Porque as circunstâncias vêm, os problemas vêm, as situações vêm, mas eu sei, aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo, amém? E quando eu sei que aquele que habita em mim é o maior que está no mundo, eu sei, querido, que eu posso todas as coisas nele e com ele, amém? Então eu sei que a circunstância vai se levantar, eu sei que Satanás vai querer me derrubar, mas eu tenho Deus junto comigo e digo, sai fora, Satanás, porque tu já perdeu. Ele já perdeu, amém? Então eu tomo posse da bênção que foi conquistada na cruz, na ressurreição. Eu tomo posse daquilo que Deus fez naquela cruz. Sabe, queridos, então, quando nós devemos andar como crentes, crentes da fé, devemos andar alegres, constantes e nunca desanimar, porque nós sabemos que aquele que fez a boa obra, ele é fiel para cumprir ou para terminar. E nem tudo aquilo que você está passando nesse momento é para te destruir ou para te derrubar, mas muitas vezes é para te moldar, para que você possa ir mais longe naquilo que Deus tem preparado para ti. Você não é o que você está vivendo hoje, você é aquilo que Deus sonhou para você. Você é aquilo que Deus sonhou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ei, talvez os dias estão difíceis, as coisas estão complicadas, mas Deus está com você. E eu devo olhar para dentro de mim, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. E todas as coisas eu posso em Ti que me fortalece. Todas as coisas eu posso em Ti que me dá vigor. Todas as coisas eu posso em Ti que me dá força para ir mais além. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tristes, mas a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria, é a do Senhor que habita em nós. E aí quando eu reconheço a alegria do Senhor que habita em mim, o meu sentimento de tristeza pode até vir, mas aquele que habita em mim é maior, então eu vou me alegrar e dizer, a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é aquela que me satisfaz, é aquela que está comigo. Sabe, num dos salmos mais bonitos que tem, Salmo 51, que é Davi pedindo perdão ao Senhor, dizendo ao Senhor, Senhor, não afasta de mim o Teu Espírito, e me traz, me devolve a alegria da Tua salvação novamente. Sabe, essa alegria que Davi estava pedindo, ele estava passando por uma circunstância difícil, mas ele estava orando ao Senhor e dizendo, Senhor, me traz a alegria da Tua salvação. Em todo tempo nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, me traz a alegria da Tua salvação. Sabe, querido, porque nós falamos que somos uma igreja da fé e da palavra. Da fé e da palavra. Você está numa igreja que é uma igreja da fé e da palavra. E fé, querido, é agir conforme a palavra diz, conforme a palavra fala, não pela circunstância que estamos vivendo, ou por aquilo que nós estamos vendo, mas agindo conforme Deus está falando ao nosso respeito. Amém? A alegria do Senhor. E em todo tempo nós devemos pedir para Ele, Senhor, me devolve a alegria. Sabe, tem momentos que a gente
fica cabisbaixo, de fato. Há uma luta constante. Ah, mas o pastor tem luta também? Tem, querido. Também sou humano. Não posso ser perfeito. Bem, é a música, né? Também sou humano. Os sentimentos vêm, querem aflorar. Mas a palavra diz que o espírito está pronto. Porém a carne é fraca. O que está sendo salvo em nós é a nossa alma, é a nossa carne. É a nossa alma onde há os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é ela que precisa de salvação constante, todo dia. É a nossa carne que precisa de salvação constante, todo tempo, todo momento. Tem dias, tem manhãs que talvez você não queira levantar. Assim como eu já tive manhãs. Que a gente não quer enfrentar o que está lá fora. Mas quando eu levanto, abro os meus olhos, eu digo ao Senhor: Senhor, o Senhor não me deu espírito de medo. O Senhor não me deu espírito de covardia, mas me deu espírito de autoridade e ousadia. Para ir à frente, querido. Sabendo que a vitória já é certa. Sabe, Deus já te deu vitória. Basta você alcançar. Basta você pegar. E quando nós estamos expostos à palavra, nós reconhecemos aquilo que temos, e o que podemos e o que somos nele. Por isso que nós devemos cada vez mais estudar a palavra. Porque a palavra é um manual dizendo ao seu respeito aquilo que você é, querido, e as bênçãos do Senhor que estão disponíveis para você. Sabe, a história de Cristo na cruz não é simplesmente uma história contada por alguém, não. É uma entrega que Ele fez por nós, querido. É uma entrega que Ele fez por nós, ali naquela cruz. Ali naquela cruz, querido, nós fomos ressuscitados. Os nossos pecados foram pagos. Então nós devemos reconhecer que aquilo que Ele fez é perfeito. Sabe, e quando a palavra diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas nós temos o prazer de dizer: não, eu sou pecador. Mas se a palavra está dizendo: ei, Ele levou sobre si todos os meus pecados. Se eu estou dizendo que eu sou um pecador, eu não estou reconhecendo a obra que Ele fez na cruz. Mas quando eu reconheço a obra que Ele fez na cruz, eu me aproximo ainda mais dEle, e eu digo: eu não sou mais pecador, porque Ele pagou os meus pecados. Sabe, querido, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de fato, saber o que a palavra diz ao nosso respeito, saber o que ela diz. Sabe, Satanás, o inimigo, muitas vezes, ele quer te ver derrotado e ele quer roubar os teus sonhos. E abre comigo lá em Provérbios 13, 12. E quando nós entendemos e compreendemos a palavra, nós sabemos que o inimigo da nossa vida, ele quer nos derrotar. Por quê? Porque ele, roubando o nosso sonho, ele vai fazer com que aquilo que está escrito aqui seja frequente na nossa vida. E olha o que está escrito aqui: a esperança adiada, ou o sonho adiado, faz o coração ficar doente. O sonho adiado faz com que o coração fique doente. Então Satanás vai lá e rouba o teu sonho. E aí você não tem mais o prazer de viver. Você não tem mais o prazer do dia a dia. Nada mais é bom para você. Por quê? Porque ele trabalha na nossa mente, querido, querendo roubar e destruir os nossos sonhos. Para quê? Porque ele sabe que quando o sonho vai embora, quando a esperança vai embora, nós ficamos doentes, desanimados. Parece que nada mais dá certo para nós. E não temos mais nem o prazer em viver. Sabe, a depressão, muitas vezes é algo
todas as vezes é algo espiritual. Aonde Satanás trabalha para que a gente não tenha mais a vontade e o desejo de viver. Mas a vida é um dom, amém? A vida é um presente de Deus. E se Deus te deu a oportunidade de viver nessa terra, é para que você faça algo diferente. Sabe, quando Satanás mata os teus sonhos, é ele matando o projeto e o plano de Deus sobre a tua vida. Para que você não conquiste aquilo que Deus planejou para você. Para que você não conquiste aquilo que Deus tem como propósito ao teu respeito. Amém? E é dessa maneira, querido, que Ele trabalha na nossa mente. Querendo destruir, querendo matar. Sabe, isso muitas vezes acontece até com homens de Deus. Se nós vamos ler a Bíblia, ler a história de Elias, a gente vai ver Elias pedindo a morte. Elias, um homem poderoso que fez com que do céu descesse fogo, matou milhares de profetas de Baal. Mas um dia o medo, a tristeza veio sobre ele, e ele disse: Senhor, eu quero morrer. Quantas vezes você disse que queria morrer? Quantas vezes você olhou para a sua vida e disse: isso não está mais bom, não faz mais sentido eu estar aqui. Sabe, querido, isso muitas vezes são dardos do inimigo, fazendo com que você não deseje mais o dom da vida. E nessa noite, blindados pela palavra, querido, a gente vai conhecer um pouco daquilo que a gente tem em Deus. Para quê? Para que quando esses sentimentos, esses pensamentos venham sobre nós, a gente saiba que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas na quantidade de versículo diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Com propósito, com paz e com direção. Sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor e nós estamos no caminho certo, no caminho correto. As lutas vão vir, mas nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Nós somos mais que vitoriosos. Por isso você precisa blindar a sua mente, os seus pensamentos. Você precisa blindar. Abra comigo lá 2 Coríntios. Vamos ler 5,17. Sabe, quando o inimigo confunde a nossa identidade, querido, ele paralisa o nosso propósito. Quando o inimigo tenta confundir aquilo que nós somos em Deus, ele está paralisando o sonho e os planos de Deus sobre a tua vida. Quando o inimigo trabalha na sua mente, para fazer com que você não queira mais viver, não faz mais sentido, ele está colocando uma paralisia em você, daquilo que você foi chamado para fazer. E existe um chamado sobre você, mas isso você precisa conhecer. Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade em Cristo? E 2 Coríntios 5,17 vai dizer: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Logo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único Redentor e Salvador, nós estamos dizendo que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Há uma nova vida em Cristo, com Cristo, querido. E quando nós reconhecemos isso,
Nós olhamos para Deus e dizemos: agora eu não vivo mais eu, mas eu vivo com Cristo, Ele vive em mim. E eu ando com Ele. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Porque quando nós estamos em Cristo, e é por isso que nós devemos conhecer a palavra, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ah, mas ele era bandido. Ah, mas ele matava, roubava. Ele se prostituía. Não, mas agora ele está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Ah, mas agora vai esquecer aquilo que ele fez? Não. Há um preço por aquilo que você faz. Porque tudo que você planta, você acaba colhendo. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer de você uma nova criação. Quantos testemunhos a gente já ouviu de várias pessoas que se converteram à palavra, se converteram a Jesus e mudaram completamente. Nós somos um desses. Nós somos um desses. Que outrora andava como o mundo queria, mas Deus nos resgatou e agora somos uma nova criatura. Então quando Satanás quer trabalhar na minha mente, eu logo disse: ei Satanás, você já perdeu, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque Satanás vai querer lembrar você do seu passado, aquilo que você fez de errado. Mas Cristo está dizendo: ei, eu jogo no mar do esquecimento, porque aquilo que eu tenho para você é muito maior e muito melhor, porque Deus vai olhar para o teu futuro, e Satanás sempre vai olhar para o teu passado. Deus já está vendo quem você é lá na frente, mas Satanás vai tentar paralisar com você, através do seu passado, através dos erros que você cometeu. Mas Deus está dizendo: você é uma nova criatura. Saber a identidade, quem você é. Abra comigo 1 Pedro. Pedro 2, 2:9. Olha só o que a palavra fala ao nosso respeito. Aqui Pedro estava escrevendo para a igreja, querido. Para nós. Nós somos igreja do Senhor hoje. E olha o que ele estava dizendo a respeito daquilo que nós somos. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Há um selo sobre você, querido. Você é uma propriedade exclusiva do Pai. Exclusiva do Pai. Aleluia. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa. Nação santa. Ah, porque nós somos santos? Não, porque Ele nos fez santos. Nós somos santos por causa dEle. Ele nos santificou. E quando eu reconheço isso, querido, eu vejo que não é o preço que eu paguei, mas é o preço que Ele pagou. Que Ele pagou por nós. Vamos ler Efésios. No momento que você puder, ou você quer ler a Bíblia, leia Efésios. Leia o livro de Efésios, ele foi feito para você. Coloca o seu nome ali e dizer: isso eu sou. Amém? Eu vou ler capítulo 1, verso 4 e 5. Olha só. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Mesmo antes, querido, de criar todas as coisas, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Sem culpa nenhuma, não há mais culpa nenhuma sobre nós, queridos. Por quê? Porque Cristo pagou o preço.
Cristo pagou o preço. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos dele. E quando nós reconhecemos isso, querido, nós nos aproximamos ainda mais daquele que nos criou, daquele que nos gerou. E quando eu conheço ele de fato, quem ele é, então eu não peco, porque eu sei aquilo que ele fez por mim. Eu reconheço aquilo que ele fez por mim. Vai ter deslizes? Vai. Mas João disse: filhinhos, se acaso pecar, você tem a oportunidade de ter o acesso a ele e pedir perdão. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos quem nós somos, nós não deixamos Satanás trabalhar na nossa vida. Quando eu reconheço a minha identidade nele, nós não deixamos com que o inimigo trabalhe na nossa mente. Porque aí a gente fala as coisas certas, a palavra do Senhor, dizendo quem nós somos, aquilo que temos e podemos nele. Olha lá Romanos 8,16. Eu quero que você saia daqui convicto de quem você é. Amém? De quem você é, querido. Romanos 8,16. Que a palavra diz assim: pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Você não é órfão, você é filho. Você é filho. E você tem um pai, um bom pai. Um bom pai que tem cuidado de você. Sabe, Satanás vai tentar nos parar, vai tentar nos confundir, vai tentar nos paralisar. Mas quando eu reconheço a minha identidade, eu fico fortalecido nele, sabendo quem eu sou de fato, o que eu tenho de fato. E eu ando como filho de Deus, do maior, do melhor. Amém? Ande como filho, querido, sabendo quem você é de fato. Sabendo quem você é. Você é filho, herdeiro e co-herdeiro com ele. Ah, mas pastor, eu faço isso, eu sou um pecador, eu sou não sei o que, eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. Satanás tentando paralisar você, querido, para que você não viva os planos de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque quando eu reconheço o meu pai, e quando eu sei quem eu sou de fato, eu me aproximo dele cada vez mais, e eu descubro nele, querido, o propósito para a minha vida, o propósito para a minha história. Eu fico íntimo do pai, para que ele me conduza, para que ele me guie, para que ele me fortaleça, para que ele me dê tudo aquilo que nós precisamos. As fraquezas vão querer vir, mas você vai orar e dizer: eu sou filho, eu sou filho. Sabe, queridos, eu logo vou entrar nisso, só um pouquinho. Aleluia. Olha o que diz 2 Coríntios 12:9. Vamos lá? 2 Coríntios 12:9. Aqui, querido, só para você entender o contexto, Paulo estava dizendo que havia um espinho na carne, que todas as vezes que ele chegava em determinado lugar para pregar o evangelho, Satanás perseguia ele. E aí em um momento ele orou ao Senhor, e olha o que o Senhor disse para ele: mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. É tudo que você precisa.
Há perseguições, assim como houve na vida de Paulo. Há um espinho na carne, assim como houve em Paulo. Mas o Senhor dizendo: ei, a minha graça é tudo que você precisa, ou a minha graça te basta, e o meu poder opera melhor na fraqueza. Ei, é quando você está fraco, é que eu te faço forte. É quando você se expõe debaixo da potente mão do Senhor, é que Ele nos faz forte. É quando nós entendemos e compreendemos que, Pai, eu não consigo sozinho, mas eu consigo com você. E aí Ele diz: sim, filho, por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu adoro Paulo, olha o que ele diz então: portanto agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas. Portanto agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus opera através do meu intermédio. Quando estou fraco, me torno forte. Porque nós deixamos Deus operar. Nós deixamos Deus agir através da nossa vida. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que é Deus que nos dá força. É Deus que nos capacita. Aonde a gente diz: Pai, eu não consigo, mas a minha graça te basta. O que é graça? A graça me reveste para que eu possa fazer aquilo que eu não consigo fazer. Mas através da graça eu posso ir mais longe. É quando me torno fraco, é que Deus faz com que eu vá mais longe. Porque é Ele que me dá a força que eu necessito. Abra comigo lá Isaías 40. Você está recebendo? Aleluia. Sabe, querido, nosso grande desejo é que você aprenda a palavra. Sabe quando Paulo ia pregar em Bereia, e eles iam, cada coisa que Paulo falava, eles abriam a Bíblia e verificavam, abriam lá os manuscritos e verificavam se aquilo que Paulo estava falando de fato estava escrito. Sabe, não tem problema você abrir a Bíblia, buscar ensinamento, buscar aprendizado, buscar entender, compreender ainda mais. Por quê? Porque quando você entende, compreende ainda mais, quando você vai e busca os ensinamentos, você está reconhecendo quem você é de fato e qual a sua identidade. Aleluia. 40:29, Isaías, diz assim: Ele dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Sabe, é Deus que dá força. É Deus que nos dá força. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. É Ele que nos dá força, querido. O maior é o que está em nós. O maior é o que está em nós. E é Ele que nos dá força. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos guia. Vai lá em 1 João novamente. 1 João 4:4. Olha só o que João disse aqui: filhinhos. Como é bom ler João, né? Ele é tão carinhoso. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram. Ele não está dizendo vocês vão vencer. Ele está dizendo: não, vocês já venceram. Vocês já venceram. Ah, mas a dificuldade vai vir amanhã. Ei, a vitória já está com você. Vocês já venceram. Ei, já foi conquistado. Jesus não vai morrer na cruz novamente. Jesus não vai ressuscitar novamente. Ele já morreu e ressuscitou. Para quê? Para abençoar a mim e abençoar você. Então a palavra diz: ei, vocês já venceram. Pois o Espírito que está em você é maior do que o Espírito que está no mundo. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você anda com, literalmente, querido, com o rei na barriga. Amém? Pode dizer: o rei, eu estou com o rei na barriga. É o maior que habita em você. É o maior que habita em você.
Ei, as situações vão vir, mas você vai dizer: ei, o maior habita em mim. Pai, mostra o caminho. Pai, revela aquilo que está acontecendo. Pai, eu não aceito as afrontas de Satanás. Ei, querido, quando você começar a dizer: Satanás, eu não aceito as tuas afrontas, porque você já foi derrotado na cruz do Calvário. A palavra diz que Cristo, Ele desceu até o inferno e pisou na cabeça de Satanás, pegando a chave da morte. Ei, Cristo já venceu para você, querido, por você. Cristo já venceu por nós, querido. Então não recebemos mais afrontas de Satanás. Logo nós usamos a autoridade que há em nós, através de Cristo Jesus, para dizer: ei, você já é derrotado, e você não pode sobre a minha vida, você não pode sobre a minha história, você não pode sobre a minha casa, e você não pode sobre minhas causas. Por quê? Porque Cristo já me fez vitorioso. Ei, saia daqui dizendo hoje para Ele: ei, você não pode mais com a minha vida. Eu já tenho a vitória em Cristo Jesus. Ela já é minha. Ela já é minha. Ei, vocês já venceram. Vocês já venceram, e isso é a palavra que está dizendo. A vitória, querido, não está no sentimento, mas está naquilo que Cristo fez por nós. Reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós, querido. Quando nós não tomamos posse daquilo que Cristo fez por nós, a gente está negando a cruz. Sabe, muitas vezes a gente diz aqui: você é curado em nome de Jesus. É no Espírito primeiro. Aqui dentro tem que receber primeiro. Ah, mas não mudou nada. Ei, mas nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por fé e não por vista. Então já é, a cura já está disponível. Porque quando a gente diz isso, por quê? Porque a palavra me respalda a falar isso. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A palavra nos respalda, querido. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. A palavra nos respaldando sobre aquilo que nós temos, através daquilo que Ele fez, do que Jesus fez. Foi por nós, para nós, querido, para a sua igreja, para os filhos. Saiba quem você é, saiba aquilo que você tem. Saiba aquilo que você tem. Volta ali para Romanos. Romanos 8. Olha só o que a palavra diz. É muito forte, querido. Mas é para você entender de fato quem que é. Olha só Romanos 8:11. 8:11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará a vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O que ele está dizendo aqui? O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em mim. Querido, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que fez com que desse vida a Ele novamente, querido. É esse mesmo Espírito que habita em mim. Há um poder explosivo dentro de você, querido. Há algo poderoso dentro de você. E você precisa reconhecer isso. Saber disso, reconhecer isso. Porque você não é qualquer um. Você é filho de Deus. E em você habita o Espírito de Deus. Habita o Espírito de Deus. Ele vive em nós. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, quando nós sabemos quem somos, que temos, que podemos, nós começamos a discernir quais os lugares que nós estamos indo, quais os ambientes que nós estamos nos expondo.
Será que são ambientes que nos contaminam e nos fazem afastar de Jesus? Ou será que são ambientes onde eu tenho como levar a palavra através daquilo que eu sou nele? A Bíblia aberta, a própria palavra andando comigo, aonde eu for. Quais os ambientes que você tem se exposto? Quais os ambientes que você tem dado a importância maior? Será que esses ambientes têm te afastado ou te aproximado de Deus? Sabe, querido, quando nós estamos no ambiente certo, com as associações certas, querido, nós vamos fazer com que o nosso chamado vá mais rápido, muito mais rápido. Amém? Quando nós estamos expostos ao ambiente certo, nós vamos alcançar muito mais rápido aquilo que Deus tem ao nosso respeito. Aquilo que Deus tem para nós. Quando eu estou exposto com as pessoas certas, querido. Sabe, a palavra diz que nós não devemos se assentar à roda dos escarnecedores. Salmo 1. Você pode ler em casa. Daqueles que falam mal de Deus, daqueles que falam mal do Senhor, daqueles que não te levam, não te aproximam de Cristo. Por quê? Porque você tem uma identidade, você é filho de Deus, você não pertence a esse mundo, mas você pertence a Ele. Você pertence a Ele, então eu devo saber em todo instante, em todo momento, aonde eu estou me expondo. Quais os ambientes que eu estou andando? Quais os ambientes? Será que são ambientes de incredulidade, de medo, de pecado? Com os ambientes, se você está todo dia ao lado de uma pessoa que murmura e reclama em todo tempo, o que vai acontecer com você? Vai viver reclamando, vai viver murmurando. Você chega em casa e já murmura também, que nada está certo, nada está correto, tudo está de cabeça para o ar. E aí você vive todo momento com alguém que está murmurando, que está falando, que está brigando, e ao você se expor a isso, querido, você se contamina. Mas você deve ser aquele que vai ser o exemplo de dizer, não, peraí, eu conheço o Deus a que eu sirvo. Se eu estou passando por isso agora, é porque Ele quer me mostrar algo. Por que o povo andou no deserto? A palavra do Senhor diz que eles saíram do Egito com todo o ouro do Egito. As pessoas vinham e abençoavam eles, mas ainda assim, eles reclamavam e murmuravam. Ainda assim, eles ficavam falando mal do Deus que livrou eles da escravidão. Do Deus que livrou eles daquilo que eles estavam passando. Mas parecia que eles queriam voltar para aquilo novamente. Sabe, queridos, e quando Deus nos livra da onde nós estávamos, e por mais que o caminho não esteja conforme a gente quer, mesmo assim eu devo glorificar e adorar o Senhor, porque logo Ele me mostra o caminho certo. Aquele povo não entrou na terra prometida. Aquela geração foi morta, por quê? Porque eles não creram, querido. E quando nós não cremos, querido, nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente só murmura, quando a gente só reclama, quando a gente só fala mal, dizendo, nada dá certo, nada pode, se Deus quiser. Ei, querido, Deus quer. Ei, Deus é o que mais quer. Se Deus quiser, eu serei curado. Se Deus quiser, eu vou ser próximo. Não, Deus quer. Amém? Ele quer. Qual pai quer ver seu filho mal? Qual pai quer ver o seu filho mendigando? A palavra do Senhor diz que um justo não mendigará o pão. Ei, você foi justificado por Ele. Você é justo por causa dEle. E você não mendigará o pão. Antes você será próspero em tudo. E prosperidade não tem só a ver com dinheiro, querido, mas tem a ver com tudo aquilo que você pode usufruir da parte do Senhor. Não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é um meio.
Aleluia. Amém? Tem uns com o olho arregalado. Mas vamos lá. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com sábio será sábio. Quem anda com sábio será sábio. Com quem você está andando? Será que você está andando com os tolos? Mas quem anda com sábio será sábio. Sabe, queridos, já quero ir para o fim. Quando nós reconhecemos quem nós somos, aquilo que temos e podemos nele, e quando nós olhamos para Jesus, que é nosso exemplo, o que Jesus fazia? Jesus, ele tinha momentos com o Pai, momentos com o Criador. Sabe, em todo tempo Jesus se retirava para orar. Em todo tempo Jesus se retirava para estar com o Pai. E a oração, querido, é aquilo que nos aproxima do Pai. E quando eu estou reconhecendo a minha identidade, aquilo que eu sou em Cristo, e eu me coloco a falar com o meu Pai, eu me fortaleço, me blindo, para que Satanás não queira me desvirtuar, ou me tirar do caminho que Cristo me colocou. Sabe, querido, Cristo te colocou no caminho certo, no caminho correto, mas o Pai está te esperando para que você tenha momentos com Ele, conversas francas com o Pai, sem aquele negócio todo formal. Senhor Jesus, né? Não, com o Pai. Paizinho, eu estou aqui, estou precisando de Ti, meu coração está aflito, os meus sentimentos estão bagunçados. Pai, muitas vezes eu não sei nem o que falar, mas eu só preciso de Ti, eu só preciso do Teu amor, eu só preciso de uma palavra, Senhor. Quantas vezes você saiu de casa vindo para o culto dizendo: Deus fala comigo? Deus está falando contigo nessa noite. Deus está dizendo: ei, você é filho, você tem acesso. Todo filho tem acesso. Você é filho e você tem acesso. Amém? Fique de pé. Sabe, queridos, nós devemos pegar o escudo da fé. Devemos pegar o escudo da fé. Para quê? Para que nós possamos nos proteger contra os dardos inflamados do inimigo. O Ministério de Música pode subir. Deus, ele fez o sacrifício perfeito. Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. E esse sacrifício foi por mim e foi por você, querido, para derramar sobre nós as bênçãos do Senhor. E isso, querido, é quando você reconhece quem você é nele. O inimigo vai tentar te roubar, te destruir, querido. Ei, mas diga para ele quem você é. A palavra diz que nós devemos resistir a Satanás, e ele fugirá de nós. Mas quando nós resistimos, nós devemos cada vez mais nos aproximar de Jesus, ter intimidade com Ele. Você já perguntou para Jesus algo que você tem dúvida? Sabe, queridos, muitas vezes a gente... Você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Já assistiu? Já assistiu ou não? Amém. E quando a gente vê Jesus ali sofrendo, querido, a gente vê que cada corte, cada ferida, cada gota de sangue foi por mim, foi por você. E não tem como nós olharmos aquilo, querido, que foi muito mais forte que aquilo, pois a palavra diz, e nós não nos compadecer daquilo que foi feito.
Sabe, mas quando nós não reconhecemos a nossa identidade, quem nós somos nele, nós não estamos reconhecendo aquilo que ele fez na cruz. Nós não estamos reconhecendo o sangue que foi derramado, a ferida que foi aberta. Nós não estamos reconhecendo o preço que foi pago. Sabe, quando você diz que você não é capaz de estar com ele, você está negando a obra da cruz. Por quê? Porque ele morreu para que você tivesse acesso a Deus. E agora você pode chegar a ele sem culpa, sem inferioridade nenhuma, sabendo que você é justiça de Deus, e ele se fez justiça por nós. Há um acesso, querido, aberto por ele. Há um acesso aberto pelo Pai, aonde nós podemos, através da oração, através da nossa conexão com o Pai, se achegar diante do seu trono e falar com ele como um filho fala com o Pai. Sabe? E muitas vezes não é só pedir, porque o Pai sabe do que precisamos. Mas muitas vezes é reconhecer aquilo que ele é. Sabe? Essa noite é noite de nós reconhecermos aquilo que ele é, aquilo que ele fez. Então louve ao Senhor e comece a reconhecer dentro de você tudo aquilo que Cristo fez por você. E tome posse, querido. Tome posse. Amém? Louve ao Senhor.